Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit meu, o Erru, e é do usuário SingerAware 2658. Eu sou o Erru. Por não tirar fotos da minha família na minha própria casa para fazer a nova esposa do meu filho se sentir mais confortável, eu, com quase 60 anos, adoro fotos e tenho centenas espalhadas pela casa. Isso começou quando cuidei da minha tia com Alzheimer e só aumentou desde então. Tenho 3 filhos e 4 netos, e como você pode imaginar, adoro pendurar fotos deles pela minha casa. Meu filho do meio, Gávio, de 27 anos, não está mais com a mãe do meu neto de 4 anos, Tomás, a Helena. Eles ainda são amigos e dividem bem a criação, e eu vejo a Helena com frequência porque ajudo a cuidar do Tomás. No ano passado, ele se casou com a Sherry, também de 27 anos depois de poucos meses juntos, mas ela parece ser uma pessoa doce e parece fazê-lo feliz. Não tivemos nenhum problema até este verão, quando meu filho me pediu para tirar todas as fotos em que a Helena aparecia, para deixar a Sherry mais confortável. Eu não tenho nenhuma foto só dela, apenas algumas de toda a família, e algumas de quando o Tommy era mais novo, nas quais meu filho também aparece. Eu disse, não, é minha casa e eu gosto de tê-las expostas. Certamente já coloquei várias fotos com a Sherry, mas é bobeira tirar algumas. Só porque Helena e Gavin não estão mais juntos, ainda faz parte da nossa história familiar. Ele perguntou de novo algumas semanas atrás e eu dei a mesma resposta, disse que ficaria feliz em explicar para Sherry, mas ele deixou para lá. Ele me ligou ontem e disse que era a última vez que ia pedir. As fotos precisavam ser tiradas ou Sherry não viria mais à nossa casa. Eu disse que isso era ridículo, mas ele afirmou ser importante, pois as fotos deixavam Sherry com ciúmes, e isso influenciava como ela tratava Tommy. Estou chocado. Aparentemente, Tommy mencionou uma foto na minha casa e Sherry fez um escândalo, e Gavi disse que isso está dificultando a vida dele. Ele falou sobre isso perto da minha filha, na mais velha, e contou para a irmã mais nova também, e as duas concordaram que Sherry está sendo ridícula. Falei para ele, se sua esposa trata o Tommy mal por fotos na minha casa, pense se ela é a pessoa certa. Ele discorda, mas tem me pressionado conforme o dia de ação de graças se aproxima. Meu marido também está do lado dele. Nós não negociamos com terroristas, mas ele também ressaltou que eles são casados e que devemos escolher nossas batalhas. Será que estou perdendo a visão do todo por focar nos detalhes? OP, pessoalmente concordo totalmente com você, mas entendo o ponto de vista do seu marido se você transformar essas fotos em motivo de briga. Você pode perder o acesso ao seu filho e não falar mais com ele, pois Sherry e depois seu filho podem parar de ir se as fotos continuarem lá. Porque, convenhamos, ela vai tentar manipulá-lo e provavelmente conseguirá, se já não conseguiu. Também seria definitivamente um grande sinal de alerta alguém simplesmente exigir como minha casa deve ser para acomodá-los. Você não está errado em pensar que ela é tóxica. Mesmo assim, minha maior preocupação é o Tommy. Ela tirou isso, não sei. Ela teve um ataque, aparentemente porque ele mencionou alguma coisa. O que vai acontecer depois? E esse é o problema do qual seu filho precisa estar ciente. Eu diria a ele que, antes de levá-los, quero conversar com você. Assim, você deixa claro o que pode acontecer com o Tommy. Espero que isso faça ele perceber. O que acham? Avisem nos comentários e vamos conferir o que a comunidade disse. Eu disse, você é burra, disse ela. As inseguranças não são problema seu. E francamente, se seu filho é fraco o suficiente para ficar com uma mulher que trata mal o filho dele, há uma foto da mãe dele na casa de outra pessoa, então o problema do filho é maior do que apenas tirar uma foto pode resolver. Eu tiraria a foto e então, no meio do jantar de ação de graças, mencionaria que você tirou a foto porque não sabia das inseguranças dela, e que ficou triste ao descobrir que ela estava descontando essas inseguranças no seu neto. Então você acha que ela vai se sentir melhor sem a foto? Mas eu sou mesquinho. Talvez você devesse dizer ao seu filho para criar coragem. Em vez disso, seu papai de 1972 diz, não é Aiko, francamente. Se Sherry tem dificuldades com as lembranças do passado do filho, questiono se não acabará tentando afastá-lo da maior delas, o próprio filho. É a vida dele e você não pode mudar isso. Mas não é sua função fazer ela se sentir confortável com o passado dele em sua casa. Iop responde, sim, eu já disse a ele e deixei bem claro como me sinto em relação às inseguranças dela. Não posso fazê-lo mudar, mas não vou mudar minha casa por ela. Intolerável, Flame diz, meu pai tentou fazer minha avó tirar todas as fotos da minha mãe quando ele se casou com a nova esposa, uma das mulheres com quem ele traiu minha mãe. Toda vez que ele pedia, ela simplesmente colocava outra foto depois da terceira ou quarta vez. Ele ficou irritado com isso e exigiu que ela considerasse a nova esposa dele.
Minha avó proibiu totalmente a entrada dela em sua casa. Ela lembrou meu pai que eles se divorciaram, mas que ela, minha mãe, ainda era a mãe dos filhos dele e parte da nossa família. Ele ficou amargurado por anos por causa disso. Mas minha avó foi firme ao dizer que não seria mandada na própria casa. Não é o que o trem malabarista do Achaco diz. Você é muito mais gentil do que eu. Eu teria dito que sentia vergonha de criar um homem tão fraco que permite à esposa tratar seu filho como lixo por suas inseguranças. Não é o caso da Aiko. O Opi responde que fez isso ao dizer que precisava avaliar se ela era a pessoa certa. Há outras coisas nela de que não gosto, mas se ela maltratar meu neto agora, disse Gavin, ela simplesmente se afasta. Quando ele está lá agora, haveria um preço alto a pagar e ficaria nervoso, diz Irmão 7, 1058 não Eco. Essa situação tem todas as características de abuso emocional por parte de Sherry. Pressionar por compromisso em um prazo extremamente acelerado, ciúmes e possessividade excessivos, isolá-lo da família, usar o filho dele como arma, explosões de raiva. Acho que vale a pena sentar com seu filho sozinho e dizer a ele que você está realmente preocupado com ele e com Tommy. Infelizmente, se ele não quiser ouvir, não há nada que você possa fazer. É complicado porque, obviamente, você está certo em não tirar as fotos. Há preocupação de que ela tente isolá-lo se não conseguir o que quer. Sair de um relacionamento abusivo é mais difícil sem rede de apoio. Sinto muito que você esteja nessa situação. Não é nada invejável. Edit do Ope. Apesar da atitude de personalidade horríveis dela, minha família foi incrível tentando receber a Sherry. E é assim que ela nos trata no meu tempo e Riz. As noras tentavam impressionar, ou pelo menos não ofender a nova família. Sherry é apenas mimada e insegura. Essa é uma mulher de quase 30 anos fazendo birra por causa de fotos. Além de ela simplesmente não ser do meu tipo de gente, nem sequer tentou se aproximar. Se houvesse abuso, eu já teria chamado o conselho tutelar. Sherry decidiu, quando Tommy está lá, se afastar e não se envolver mais com ele. Eu já disse ao Gavin que isso não é aceitável, e ele disse que está tentando resolver, mas não há nada para relatar, e Helena sabe de tudo isso. Ah, e obrigado, não vou remover nada. Se Sherry quiser continuar com esse chilique infantil, ela pode ficar sozinha em casa no dia de ação de graças. Se ela quiser amadurecer e entender que se casou com um homem com filho, pode vir. Mas terei uma conversa séria com meu filho. Meu marido e eu temos boa situação financeira e ajudamos nossos filhos sem dificuldade. Ele pode querer me cortar por isso, mas duvido, pois reagiremos de outra forma. Me importo mais com meus filhos do que com dinheiro, mas as atitudes do Gavin e como ele lidou com isso no último ano foram deploráveis. Para combinar com a nova esposa dele, talvez seja a hora de cortar o cordão da bolsa. Queríamos ajudar porque ser pai solteiro é difícil, mas vejo que isso gerou um sentimento de direito dele e da esposa. Ela prefere passar o tempo na academia ou no Instagram do que trabalhando. Eles têm vivido em um mundo de ilusão e isso vai acabar. Obrigado. O comportamento dela é abominável. Vou avisar o Gavin que, embora ela ainda esteja convidada por ser esposa dele, ao menor sinal de mau comportamento ela será convidada a se retirar. Minha casa deve ser confortável para minha família, e está claro que é ela quem está deixando as pessoas desconfortáveis. Além disso, contei hoje enquanto estava limpando, vi no máximo 5 fotos com Helena nelas. O fato dessa mulher estar fazendo um escândalo por causa de 5 fotos entre centenas me deixa perplexo. Talvez eu coloque mais. A comunidade concorda que o OP não é o Aiku. Sherry é tóxica e deveria ajudar o filho a se afastar dela ou ao menos mostrar coragem. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Faz tempo desde minha última postagem. Ontem, o divórcio de Gavin e Sherry foi finalizado. Estamos felizes por encerrar esse capítulo horrível e esperamos que Gavin tenha aprendido. Ele disse que achava constrangedor ser divorciado, mas menos do que continuar casado com ela. Adultos que têm crises de ciúmes em feriados familiares não são maduros para o casamento. Além disso, todas as fotos em que Sherry aparecia foram retiradas porque não traziam alegria alguma para ninguém aqui. Eu não joguei fora, ainda fazem parte da história da família, mas foram relegadas a uma caixa no chão do nosso porão. Acreditamos ter resolvido a inundação, mas isso não me tira o sono. Sobre a gota d'água, isso foi durante outro dia de ação de graças, uma semana depois, pois alguns não puderam ir no dia. Minha filha e eu saímos para comprar algo, então eu não estava lá. Mas Tommy abriu a porta dos fundos deixando o cachorro da Sherry sair, e ela explodiu. Ela fez um escândalo tão grande que foi banida da minha casa pelo meu marido antes mesmo de eu voltar.
Pelo que me contaram, foi um verdadeiro espetáculo. Quero dizer, eu entendo que isso pode ser chato, mas nosso quintal é cercado e o cachorro não poderia ir a lugar nenhum. Curiosamente, nenhuma dessas exigências apareceu até que nos casamos. Antes disso, ela pelo menos fingia estar animada em ser madrasta. Mesmo assim, Gavin iniciou a terapia. Fico feliz por ele. Sherry não está mais no nosso futuro, graças a Deus. Mas Tommy nunca teria sido o passado, nem a mãe dele. Mãe, e Gavin pode ser meio bobo, mas ele ama muito o Tommy e está buscando ajuda para que isso não aconteça de novo. E claro, ele tem o nosso apoio. Então ele não sente que precisa estar em um relacionamento se não for com a pessoa certa. Seguindo em frente. Isso parece egoísta, mas prometo que vem de um bom lugar. Tomei uma taça de vinho. Haha. Desculpe se isso não faz sentido. E o Tommy, ele está bem. Ele está animado para assistir às Olimpíadas com a vovó na próxima semana e vamos para a escola no ano que vem. E espero que ele não tenha muitas lembranças da Sherry. OP editando. Uma rápida pesquisa no Google mostra que no meu estado, divórcios sem contestação demoram de 4 a 8 semanas para serem concluídos. Felizmente foi no lado mais curto desse tempo, bem OP. Parece que o lixo se levou embora depois de fazer o último escândalo. Pelo menos ela saiu da sua vida e casa. Agora vocês podem seguir em frente. Desejo o melhor para você, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit Eu Sou o Babaca e é do usuário Gloomchance 4225. Eu sou o babaca por comer meu café da manhã na frente do pai do meu namorado? Quero um julgamento justo e verdadeiro. Pra ser honesto, não gosto desse cara e nunca gostei. Eu conheço ele desde criança e tudo sobre ele simplesmente me irrita. Eu não acho que demonstro isso abertamente, mas ele provavelmente também acha que não demonstra o quanto não gosta de mim. E ele definitivamente demonstra. Procuro ser justo ao explicar a situação, mas ele provavelmente narraria outra versão. Trabalho na mesma empresa que o pai do meu namorado, mas não para ele. Ele ocupa um cargo superior, mas não é meu chefe direto. Você precisa ir em um ângulo de 45 graus para alcançá-lo a partir de mim. Ainda nos vemos com frequência, e às vezes trabalhamos juntos devido à natureza do nosso trabalho. Após começarmos a namorar oficialmente, meu namorado contou para o pai dele sobre nós, e ele respondeu: "Você não pode namorar esse cara, nós trabalhamos juntos." Ok, ninguém precisa da sua permissão. Ele nunca foi muito simpático comigo, mas agora me encara sempre que me vê. Eu faço o meu melhor para ignorá-lo, mas isso é bem antiprofissional. Falando em profissionalismo e na falta dele, eu já fui advertido 2 vezes por atraso. Isso não é um grande problema, mas não é bom. Provavelmente não serei promovido este ano. Sou do tipo que acredita que sempre tem tempo de sobra. Droga, estou atrasado, como se o tempo entre estar indo bem e estar atrasado não existisse. Sim, eu sei que tenho TDAH. Meu namorado, porque ele é incrível, tentou me ajudar no que pode. Ele faz esses burritos de café da manhã, congela e coloca um no forno. Toda manhã, enquanto me arrumo, levo eles para o trabalho e como no caminho ou no escritório. Eficiência. Hoje de manhã, eu estava em pé no escritório comendo meu burrito, amando minha vida. Quando o pai do meu namorado me viu dessa vez, ele não só me encarou, como também disse algo. Ele disse: "Você não precisa esfregar na minha cara que está namorando meu filho." Eu disse: "Do que você está falando?" Ele disse: "Eu sei que meu filho fez isso." Eu não sabia o que dizer, achei a situação ridícula. Eu também fiquei irritado com ele por agir como uma criança, por causa de tudo. Dei outra mordida no meu burrito, ele fez uma cara feia pra mim e depois foi embora. Normalmente, meu namorado fica 100% do meu lado quando conto pra ele sobre os olhares. Ele diz: "Não é certo e é imaturo." Ao falar com ele sobre o incidente do burrito, ele disse que eu não devia ter dado outra mordida na frente dele. Isso foi provocativo? Acho que o pai dele, sendo adulto, deveria superar isso. Bem, Op, acho que ambos estão certos. O pai dele precisa amadurecer e superar isso. Sim, foi antagônico. E daí? Ele nunca foi a pessoa mais legal nem deixou de ser antagônico com você. Se eu estivesse no seu lugar, faria o seguinte. Primeiro, eu conversaria com seu namorado e perguntaria o que ele acha de vocês dois, você e o pai dele, irem ao RH para resolverem suas diferenças lá. E em um nível pessoal. Se esse ódio ou antipatia por você realmente afetar o relacionamento dele com o filho e estragar tudo, esse é um problema dele, não seu. Agora, se ele não quiser ir ao RH, então você deve ir. Mas ainda assim, você deve conversar com seu namorado antes de fazer isso, senão pode acabar dando errado ou explodindo na sua cara. O que vocês acham? Comentem aí, e agora vamos ver os comentários da comunidade. Pequeno Príncipe Floral diz que você não é o babaca, mas perde pontos por não ter passado a língua de forma exagerada e teatral ao longo do burrito. Assim, fazendo com que o pai fique tão desconfortável que pare de falar com você sobre o filho dele para sempre.
Kindley Celebração 223 diz: me desculpe, um adulto dizendo para outro adulto, você não precisa esfregar isso na minha cara. O fato de você estar namorando X significa uma de duas coisas. Ou ele está com ciúmes porque quer namorar X, ou ele acha que você não vale nada, que você não é boa para o filho dele, e ele odeia lembrar que você existe. De qualquer forma, isso precisa ser resolvido. Isso vai tornar sua vida e seu trabalho insuportáveis. A solução pode incluir terminar o relacionamento ou envolver o RH. Um homem em um cargo sênior na empresa age de forma inadequada com você devido ao seu relacionamento pessoal fora do trabalho. Se você e seu namorado brigarem e ele contar para o papai, não acha que ele pode usar sua influência para te prejudicar ou te demitir. Poxa, parece que ele queria te jogar na parede só porque você comeu um burrito, diz Dragão Frutado do Mar. Pergunte ao seu namorado: o que é pior, você dar uma mordida no seu café da manhã na frente de alguém que não tem nada a ver em falar com você sobre seu café da manhã no seu local de trabalho? Ou o pai dele, um adulto que insiste em importunar uma funcionária mais jovem sem estar acima dela, o que é antiético e pode levar à demissão? A comunidade concorda que o OP não é o babaca e que ele definitivamente deve procurar o RH. Então, agora vamos para a atualização para ver como a história termina. Obrigado pelo apoio no meu drama do café da manhã. Naquela noite, meu namorado leu todos os comentários. Ele decidiu conversar com o pai dele, o que já fez antes, mas dessa vez seria uma conversa mais séria. Para contextualizar, meu namorado é alguém que gosta muito de agradar os outros, ele adora fazer coisas para outras pessoas. Quando a mãe dele foi embora, ele assumiu todas as tarefas domésticas, cozinhando, limpando e cuidando dos irmãos mais novos. Acho que essa dinâmica era muito tóxica, mas não é o foco deste post. Ele evita discutir ou confrontar o pai pelo mau comportamento. O pai dele é o tipo de cara que está acostumado a outras pessoas lidarem com os sentimentos dele por ele, e ele fica chocado quando as pessoas não mudam o comportamento para agradar aos desejos dele. Meu namorado foi à casa do pai dele e pediu que ele fosse mais gentil comigo, pois nos importamos um com o outro e somos felizes juntos. Não soube de todos os detalhes, mas a conversa deve ter sido produtiva. Há 15 minutos o pai dele veio até mim e me convidou para jantar na sexta-feira, então meu drama do café da manhã resultou em um convite para o jantar. Viva a Vitória! Estou nervoso de passar uma refeição com esse cara, mas preciso tentar. Obrigado pelos conselhos e apoio. Espero que o pai dele não seja tão homofóbico quanto imaginei, ou que supere isso pelo filho. Bem, Op, torço para que ele se comporte no jantar pelo relacionamento com o filho. Tudo de bom para vocês. Obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário HorrorIron443. Sogra exagerada não respeita os limites com comida e recebe uma lição com uma máquina de peidos como aviso. Eu amo minha sogra e valorizo e aprecio tudo o que ela faz pela minha família, mas ela realmente se entrega ao papel de avó e já disse: sou avó, posso fazer o que eu quiser. Sempre que pedimos para ela respeitar nossas escolhas alimentares para nosso filho, ela dá doces e guloseimas aos netos contra nossa vontade. A cozinha dela tem gavetas cheias de biscoitos o tempo todo. Uma vez, vi ela dar um bolo inteiro de anjo para o meu sobrinho de 8 anos só para ver o que ele faria. Spoiler, ele comeu tudo e depois passou mal. No fim de semana vamos ficar na casa dela. Meu filho de 3 anos e meio sabe que ela dará tudo o que ele quiser. É hora do café da manhã e ele está pedindo sorvete e biscoitos, ao que eu digo não. E redireciono ele para a banana e o iogurte dele. Ela ainda dá os biscoitos com gotas de chocolate para ele e eu falo: agradeceria se não desse biscoitos pro meu filho antes das 8h30. Ela apenas sorri e diz: ah, deixa ele curtir a vida. Mais tarde naquela manhã, minha esposa e eu fazemos compras numa daquelas lojinhas de bugigangas de praia. É uma cidade litorânea, você sabe como é. E eu ouço alguém dizendo: quem iria querer um chaveiro que faz barulho de pum? Bem, esse cara aqui. Minha sogra absolutamente odeia o humor escatológico, e meu filho tem 3 anos e meio. Então sim, peidos são a coisa mais engraçada do mundo pra ele agora. Eu levo pra casa e ele reage exatamente como eu previ. Ela odeia e ele adora, mas ela não pode falar nada porque vê o quanto ele está se divertindo. O negócio tem 6 sons diferentes e ele está se divertindo pra caramba, rindo alto e aproveitando muito. Então minha sogra fica resmungando sobre como isso é nojento e como ela espera que quebre. E eu só dou um sorriso pra ela e digo: ah, deixa ele se divertir um pouco. Uau, OP. Essa é uma das melhores pequenas vinganças que eu já li. Fantástico, de pé aplaudindo, adorei. Muito obrigado por compartilhar.
E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que eu estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois e não esqueça de clicar em inscrever-se.